Léo, quanto é que rende investir R$ 32.368,09 em fundos imobiliários? É isso que eu vou mostrar para vocês na prática, como é que funciona isso, quanto é que rendeu. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Aguiar, eu sou um investidor pequeno que pensa grande, estou em busca da liberdade financeira e compartilho toda essa jornada aqui no canal Léo Investidor desde 2019. Então, quem me acompanha desde lá, viu toda essa trajetória. Hoje nós temos aí 10 fundos imobiliários em carteira. Eu vou mostrar para vocês todos eles. Vocês já estão vendo aqui uma prévia, né, na corretora, que é onde eu compro e vendo as minhas ações, fundos imobiliários, Fiagro. Aqui é mais compro do que vendo, tá, pessoal? Então vocês já estão vendo aqui um fundo de shopping, um fundo de logística, mas eu vou mostrar os 10, tá bom? Um por um, como é que está a situação de cada um deles. Indo direto ao assunto, eu tenho aqui uma planilha, inclusive eu compartilho essa planilha com os membros do canal. Então se você não é membro ainda, fica o convite para ser membro e receber essa planilha, me manda um e-mail lá, tá bom? Depois que você virar membro. Eu tenho 32.368,09 investido. Esses 32 mil, esse mês de janeiro de 2023, me renderam R$ 278,92 de aluguel. É um investimento que eu acho interessante, tá? Em fundos imobiliários. Eu tenho 10, então estou bem diversificado, estou tranquilo. Eu recebi aqui 0,86%, um rendimento bem interessante. A ideia é aumentar mais esse rendimento, esse percentual, tá? Trabalhar aí na casa de 0,90. Então, a ideia é cada vez mais buscar bons fundos imobiliários que paguem bons dividendos e que tenham aí uma certa segurança. Então, a ideia é tentar casar tudo isso. É difícil? É, mas não é impossível. Com bastante estudo a gente consegue. Pessoal, agora eu estou aqui no site Meus Dividendos, tá? Eu controlo as minhas ações e fundos imobiliários na planilha de Excel, que eu gosto de usar bastante, principalmente fazer declaração de imposto de renda, e também aqui nesse site Meus Dividendos, tá? Eu puxei aqui por ordem de valor. Então, peguei o maior fundo, nós vamos até chegar no menor. E o maior fundo da carteira é o HGLG11, que é um fundo de logística. Eu gosto bastante, para mim é um dos melhores fundos da bolsa. Eu tenho 30 cotas dele. Meu preço médio, pessoal, está em 1,68. Se eu somar os proventos que eu já recebi, ele cai para 1,52. Tá? E o mercado está pagando hoje 161,65. Então, eu tenho uma rentabilidade negativa, né, de 4,26, porque eu paguei 1,68 e o mercado está pagando hoje 1,61. Então, se eu fosse vender, eu teria aqui 4% negativo. Porém, eu já recebi de dividend yield, né, 9, quase 10%. Então, a minha rentabilidade somando os proventos fica até positiva, 5,57. Porque eu estou perdendo no preço, mas se eu somar os proventos que eu já ganhei, a minha carteira fica positiva e a tendência é que ela fique sempre mais positiva ainda. Porque ele vai continuar pagando os proventos, então isso aqui vai aumentar, e também ainda tem uma chance desse 161 voltar para o patamar de 168, né? Então eu tenho essas duas possibilidades. Então a tendência é que isso aqui cada vez mais fique positivo. O mesmo vale para todos que eu vou falar aqui no vídeo, tá? O REC R11, que é um fundo de papéis, é minha segunda maior posição hoje, ele está negativo 8%, porque eu paguei um preço, porque eu paguei em média R$ 94,45, o mercado está pagando R$ 86,45. Então, eu vejo até o REC R11 como uma oportunidade na minha visão, tá bom? Não é indicação, não é recomendação, mas eu vejo um fundo que sofreu bastante, porque ele tinha ali na sua carteira uma parte, né, atrelada ao rendimento dele ao IPCA. Isso vale para o REC R11, isso vale para o Iridio, que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então o mercado amassou bastante, eu acho, o REC R11 e o Iridio. Então, ele mesmo, se eu somar os proventos que eu já recebi, né? Eu recebi já R$ 327 de proventos. Mesmo assim, ainda fica negativo, tá? 1,54%. Beleza? Mas eu não me preocupo, porque eu acredito que ele vai aumentar esses rendimentos, tá? Esse dividend yield vai crescer bastante aí ao longo desse ano 2023. Assim eu espero. O BCFF11 é um fundo de fundos, então ele compra outros fundos imobiliários. Foi o meu primeiro fundo da carteira, era a minha maior posição há muito tempo, só que hoje ele está em terceiro lugar, porque eu fui aportando em outros, né? Então ele foi caindo um pouquinho. Ele também já me pagou um provento bem interessante, R$ 900 de proventos, porém a cota, né, caiu bastante. Eu paguei R$ 80,85 e hoje ele está sendo negociado a 64,63. Então também vejo um fundo barato aí na minha visão. Assim que for possível, tiver a oportunidade, eu vou aportar aproveitando esse preço aqui de 64,63. Então, momentaneamente,
ele está negativo 1,47 se eu somar os proventos. Se eu for falar só do preço da cota, nós estamos falando aqui de uma queda de 20%, tá bom? Depois eu vou ter em quarto lugar o Max Renda, o MXRF11. O Max Renda ele está positivo na minha carteira, quase 19%, né? Por quê? Ele já pagou de dividend yield, on cost, 21,42%. Tá? Pagou um dividend yield bem interessante. Meu preço médio hoje, com o dividend yield, está em 8,10. Tá? Sem o dividend yield, está 10,31. E ele está sendo negociado a 10,05. Né? Então, eu vou ter uma rentabilidade negativa por causa do preço, né? Paguei 10,30 e ele está sendo negociado a 10,05, mas se eu somar os proventos, ele fica bem positivo. E a tendência é só ficar mais positivo ainda. O Iridium é a minha quinta maior posição, como eu falei para vocês, também sofreu bastante aqui, sofreu 12%. Meu preço médio está em 104,69 e ele está a 91,37. Então, nós estamos falando aqui de uma rentabilidade de 12%. Se eu somar os proventos, que foi quase R$300, né? Ele vai cair para 4,71. Esse aqui é um FGA, é um Fiagro, então vou pular. Então o sexto lugar, que está sétimo, mas é sexto, é o KNRI, o Kinea, né? O Kinea, ele também teve uma queda legal aqui na rentabilidade. Isso porque o Kinea ele tem uma parte em galpões logísticos, ok? E uma parte também em lajes corporativas. A parte de lajes corporativas sofreram bastante o preço da cota, tá? Então meu preço médio meu preço médio é de 155, ele está sendo negociado abaixo de 140, né? Ele já me pagou aqui de proventos, né? R$409. Então, se eu somar os proventos, ele acaba ficando até positivo. Como eu já falei lá em cima, a tendência é que esses fundos fiquem ainda mais positivos, tá bom? Depois eu vou ter um fundo de shopping, tá? O HGBS11, que é a minha sétima maior posição, ele está negativo tanto no preço, né? E se eu somar os dividendos, que ele já pagou aqui, R$350, mesmo assim ele ainda fica negativo quase 4%. Isso porque os shoppings eles tiveram uma queda grande aí por conta da crise que tivemos aí, né, 2020, 2021. Então ele ainda não se recuperou totalmente, mas vem se recuperando, vem subindo aí os proventos interessantes, R$350. O mesmo vale para o VISC11, que é um fundo de shopping também, que vem pagando um provento legal. O VISC11 já, como eu peguei ele mais para trás, mais ali próximo da crise, eu consegui pegar ele mais barato. O HGBS11 não, eu peguei ele em 2019, eu peguei ele no topo, né? Paguei um preço mais alto, então meu preço médio no HGBS11 foi 219, ele está sendo negociado a 186, então está bem descontado, tá? Esse preço 186, esse preço do VISC11 eu precisava dar uma confirmada, mas eu paguei em média aí 106, então está no mesmo preço, porém ele já me pagou de dividendos aqui 11,39%, o que dá aí um retorno positivo de 11,26%. O Snag 11 é um Fiagro, então vou pular aqui, nós não estamos falando de Fiagro. Então nós vamos falar aqui das duas últimas menores posições que eu tenho, que são dois fundos de logística, tá? O caçulinha aqui é o XPLG11 e o BRCA11 já tem um certo tempo. O BRCA11 está positivo 1,06 se eu somar os proventos, mas o preço da cota, olha, eu paguei por volta de 105 e ele está sendo negociado a 94. Já recebi aqui uns proventos interessantes, R$247. Então, a tendência é só melhorar, tá? Minha visão é só melhorar. É um fundo que tem bons inquilinos, bons imóveis, bem localizados. Então, assim, Last Mile, o XPLG11 também, mesma coisa, tá? Ele também vem caindo bastante. Olha, eu comprei, ele é o caçulinha, né? Paguei R$95 em média, porém ele está 91,75. A última compra que eu fiz, a primeira compra eu paguei R$98, aí ele caiu para 93, eu fiz a compra 93, gravei vídeo também desses duas compras que eu fiz, e hoje está 91,75, provavelmente comprarei mais aí, né, nesse patamar que está bem interessante na minha visão. Então, por enquanto, ele está negativo tanto na rentabilidade, porque pagou meus primeiros proventos agora, né, então ele ainda está pagando aos pouquinhos, mas em breve, ó, pagou R$7,40, foi o primeiro dividendo que eu recebi dele, mas em breve esse número aqui com certeza irá alterar. Aqui nós estamos falando de 2,41, mas aqui está somando o Fiagro também, tá? Mas de qualquer forma, pessoal, estou muito satisfeito. Alguns erros que eu cometi nessa carteira de fundos imobiliários foi que eu comecei a minha carteira em 2019, comecei com o mercado lá em cima, no topo, dos fundos imobiliários,
mas não é um erro, tá? Eu acho que mais importante é você começar do que você ficar esperando o momento certo para entrar. Mesmo comprando lá em cima, vocês vão ver que boa parte, né, da carteira ela está positiva se somar os proventos. E eu estou em oportunidade de comprar ainda mais barato. Então, para mim, é muito importante isso, porque eu consigo, pessoal, a tendência, tá? O mercado ele tem ciclos de alta, ciclos de baixa, tá? Então ele tende a estabilizar e voltar para o preço justo, tá? Pelo preço normal dele. Então eu comprei na alta, hoje eu estou comprando na baixa. Se ele ficar mais tempo ainda na baixa, para mim melhor, eu consigo comprar ainda mais baixo. Então a tendência é essa. Eu fico tranquilo, estou recebendo todos os meses ali 200 e poucos reais, quase 300 reais de aluguéis, sendo que se eu fosse comprar um imóvel com 32 mil reais, eu não conseguiria comprar um imóvel, né? Provavelmente não conseguiria, muito menos uma renda dessa, tá? Mesmo se eu conseguisse comprar uma casa de 32 mil, eu não conseguiria alugar ela por esse valor todos os meses, com uma renda recorrente todos os meses. Porque quando você compra um imóvel físico, você tem custo de manutenção, você tem custo de corretora, você tem o imposto de renda, você tem as vacâncias, né? O inquilino pode sair ali do seu imóvel de 30 mil, né? Não existe imóvel de 30 mil, mas estou fazendo aqui uma ilustração. Então, é mais, na minha visão, vantajoso investir nos fundos imobiliários, nos imóveis, com os profissionais que são as grandes gestoras aí do mercado. E aí, curtiu esse conteúdo? Deixa um like, se não é inscrito ainda, fica o convite para se inscrever aqui no canal. Obrigado pela audiência, fique com Deus, tudo de bom para você.